Amém? Amados, Romanos 5:1. Essa palavra foi muito de encontro ao meu coração e eu vou compartilhar com os amados até o versículo 4, até o versículo 5. Diz o seguinte: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Amém. A esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Volta um versículo, André, por favor, maravilha. A paciência, a esperança, a experiência e a experiência a esperança. E foi essa palavra que o Senhor trouxe ao meu coração, a respeito de experiências com Deus. Quando nós desejamos algo do Senhor, geralmente a gente faz o quê? A gente pede, né? Geralmente é para pedir, é para orar, é para falar com o Senhor e pedir. Mas para que a gente tenha retorno do Senhor, a gente precisa ter experiências com Ele. É impossível você pedir algo a Deus e você não obtiver experiências com aquilo que você pedir ao Senhor. Você tem pedido algo a Deus e se propõe para vivenciar experiências com Ele. E essas experiências, elas te prepararão e te conduzirão ao que você pediu. E ao que você pediu, se estiver alinhado com a vontade do Senhor. Quando eu estava no meu início de jornada no Evangelho, eu vou revelar a minha idade. Há 25 anos atrás, minhas primeiras experiências no Evangelho com o Senhor. E eu tinha uma ousadia, eu era destemida. Eu estava no primeiro amor. E eu sinto até vontade de... Porque é muito lindo sentir a presença do Senhor, genuinamente. A presença do Senhor nos constrange. A gente se sente grande e pequeno ao mesmo tempo, né? Meu Deus, quem sou eu para a tua presença estar aqui, como o pastor falou, do meu ladinho? Eu sou falha, sou pequena, eu tenho medo. E aí eu estava naquele momento de experiências com o Senhor, em que eu pedia para Deus me acordar 3 horas da madrugada, todo dia. Eu tinha esse propósito, o líder de jovem da gente nos fez fazer essa oração: Senhor, me acorda todo dia para sempre, às 3 horas da madrugada, para falar comigo. E assim tem sido, há 25 anos. O Senhor tem me acordado de madrugada. E às vezes eu fico um pouco sem paciência. Ai, meu Deus, eu quero dormir. Mas o Senhor diz: tu me pediste essa experiência. E eu tenho algo para falar contigo. Ou eu quero que você ore por alguém. Ou eu quero que você ore por você mesma. Ou eu quero que apenas você fale comigo. Oi, Pai, estou aqui, acordei. Amém? E aí é sobre essas experiências com Deus que aumentam o nosso nível espiritual e aumentam a nossa fé. Depois que eu me afastei dos caminhos do Senhor, passei um tempo bem distante, triste, porque a gente quando está... Já experimentaram tirar um galho de uma árvore? Quanto tempo vocês contam para ele murchar? Ele murcha rápido, porque ele está desligado daquilo que nutre a vida. E eu estava desligada. E aí eu perdi aquela intrepidez, perdi aquela ousadia. E eu tinha medo de ter experiências com Deus, porque eu ouvia muito dizer: quando você está na casa do Senhor, vai vir luta, vai vir dificuldade, vai vir doença,
vai vir perseguição, vai vir problemas. E eu tinha medo de pedir experiências para Deus por causa disso. Disse, meu Deus, a vida já está tão difícil. Para que eu preciso de mais dificuldades? Mas a experiência com Deus é a superação das dificuldades. A gente sabe, Deus não mentiu. Ele diz, nesse mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. E o Senhor começou a abrir meu entendimento para que eu possa ter mais ousadia. Eu ainda estou nesse processo, mas eu não tenho mais medo de viver o sobrenatural de Deus, porque eu tenho pedido a Ele experiências. E há pouco tempo atrás, eu tive uma experiência no meu quarto, em que um demônio me confrontou a respeito da minha leitura bíblica. Estava chateado porque eu estava lendo a palavra de Deus. Em outros tempos, eu nunca mais teria entrado dentro de casa. Eu não teria mais entrado porque eu tinha medo de viver o sobrenatural de Deus. Mas o Senhor estava em tratamento comigo. E Ele mandou eu orar. E me mandou repreender. E me mandou ter ousadia. Levanta, abre os olhos, liga a luz do quarto, bota um louvor e leia a Bíblia. E foi o que eu fiz. Levantei, com medo, abri minha Bíblia e li até o sono me roubar. E no outro dia eu estava em casa em paz, porque eu tive experiência que eu pedi com Deus. E verdadeiramente, amados, quando vocês se entregam nas mãos do Senhor e vocês pedem experiências com Ele, vêm os levantes, vêm as dificuldades. O inimigo, ele não se importa com quem não está trilhando. Ele se importa com quem está trilhando. E se você quer verdadeiramente ter experiências com o Senhor, você tem que ter ousadia. Não tenha medo. Porque o Senhor, Ele não quer os covardes. O Senhor não quer crente de banco. O Senhor quer aqueles que arregaçam as mangas e vão para o campo de batalha. Amados, o mundo espiritual é muito além do que a gente imagina. Deus quer aqueles que oram de joelhos, se consagram e vão para casa visitar as pessoas que estão doentes espiritualmente. E lá tem a possibilidade de alguém cair endemoniado e você tem que ter ousadia no nome de Jesus para expulsar. Ou você vai ser envergonhado. O Senhor quer esse tipo de pessoa, esse tipo de cristão. E aí, quando eu voltei, cheia de medo, de ter experiências com Deus e de repente aparecer alguém endemoniado do meu lado e, meu Deus, o que eu vou fazer? Ou eu pensava, essa pessoa está endemoniada, ela vai abrir a boca e vai dizer todos os meus pecados. Porque o inimigo envergonha. Deus não envergonha, mas o inimigo envergonha. E quem não está com autoridade tem medo. O Senhor quer que você não tenha medo, por isso que Ele pede que você tenha autoridade. E a autoridade é a busca da santificação. Eu quero ver um demônio manifestar e correr diante de um crente que está com a leitura da palavra, jejum e oração em dia, buscando o Senhor. E o Senhor também quer ver. O Senhor quer ver mais do que eu. O Senhor não quer uma igreja morta. Há uns tempos eu tenho falado muito a respeito de morno. Deus não é um Deus de crente morno. Deus quer que a gente seja incendiado pelo Espírito. Eu não estou falando de nenhum movimento, não. Eu estou falando de experiências com o Senhor mesmo. Como você vai ficar perto do Senhor e se manter estático? Não tem como. Tem gente que corre, que pula, que grita. Porque é demais para nós. A gente é pequeno. E aí eu me perguntava muito sobre isso aqui que eu li outro dia na rede social. E eu achei, meu Deus, eu me vi aqui nessa história. E era uma história que dizia assim. Um jovem cristão uma vez perguntou ao seu pastor: por que eu sinto que eu estou sofrendo mais nessa caminhada com Jesus do que quando eu era do mundo? Eu não sofria quando eu era do mundo, mas agora na caminhada com Cristo eu tenho sofrido tanto. Por que, pastor? E o pastor respondeu isso aqui:
Porque antes você estava morto em seus pecados, e cadáver não sente dor. Então, mortos em nossos pecados, a gente não tem como sentir nada. E a gente tem que estar vivo. E viver é Cristo. E o processo de viver dói. Estar vivo dói. Existe uma doença chamada hanseníase. A tão famosa lepra, que é uma doença do The Walking Dead. Não sei se vocês conhecem, do morto-vivo. Em que você vai morrendo sem sentir. Aquela doença, ela come suas terminações nervosas ao ponto de que você cortar uma parte do seu corpo e você não sentir. O pecado faz isso. O pecado dilacera a gente. O pecado verdadeiramente nos escraviza. O que nos liberta, o que nos vivifica, o que traz a vida à nossa carne, as terminações, a corrente sanguínea, é Cristo. É por isso que cadáver não sente dor, porque ele já não tem mais o sangue que corre. As terminações não enviam mais os impulsos elétricos para sentir dor. E o Senhor quer que você viva experiências. Viver dói. Não tenha medo de viver as experiências que o Senhor pede. Você precisa ter essa atitude de chegar, ajoelhar seus pés na sua casa, no seu quarto de guerra, onde quer que seja o seu quarto de guerra, e dizer: Senhor, eu quero ter experiências contigo. Eu quero ir para a igreja e eu quero me levantar e eu quero, não é um teatro, eu quero sentir a tua presença, eu quero gritar, eu quero levantar minhas mãos, eu quero fechar meus olhos e sentir a tua presença. Eu quero estar aqui na minha casa, no meu quarto e sentir a tua presença. Eu quero estar no meu trabalho e eu sentir a tua presença, onde quer que eu esteja. O Senhor quer que a gente viva em Cristo. E aí você vai alcançar quando você tiver essa atitude de querer ter experiências com o Senhor. E como eu falei, as experiências com o Senhor nos trazem processos. E nem todo mundo quer processos. Ninguém quer passar por uma tribulação. O pessoal quer oba-oba, quer vir. O Senhor não está procurando números. O Senhor não está pedindo que você cronometre horas de leitura bíblica. O Senhor não está pedindo que você fique: eu estou marcando tabela porque eu vou quarta, sexta de manhã, sexta de noite e domingo para a igreja. Não, o Senhor não quer isso. O Senhor disse que é muito importante que nós nos congreguemos, porque a gente precisa estar junto. Onde estiverem 1 ou 2 reunidos em meu nome, lá eu estarei. Então o Senhor quer que a gente se congregue. Mas eu estou falando do íntimo com o Senhor. Lá dentro é você e Deus. Eu não posso dizer que aquela pessoa que fica sentada não sente a presença de Deus, porque o seu relacionamento com o Senhor é só você que sabe. Mas eu quero dizer também que estar diante da presença do Senhor não deixa você quieto. Deixa você feliz. Você quer andar pela igreja e você quer dizer: Deus é bom. Jesus morreu, mas Ele ressuscitou. Hoje é domingo de Páscoa e eu estou feliz porque eu sei que o meu Redentor vive. Amém? E aí a gente teve na Bíblia alguns nomes. Na verdade, todos os profetas, todos os juízes, todos os personagens da Bíblia, eles tiveram experiências com o Senhor. Experiência com o Senhor é aquela sua missão. Não pense que você foi chamado para ficar sentado. Eu sei que há uns que decoram, há uns que lavam banheiro, há outros que varrem a igreja, há outros que evangelizam, há outros que fazem tantas outras coisas. Mas você tem uma missão primordial. A missão primordial é falar do amor de Cristo. Se você tem vergonha de dizer que você é crente, se você tem vergonha de dizer Jesus te ama, se você tem vergonha de ser identificado como filho de Deus, em qualquer lugar que você for, tem algo errado com você, meu amado. Você tem que ter orgulho.
de dizer, eu sou filho de Deus. Você é crente? Não, eu vou numa igreja ali. Eu sou crente. Eu creio em Cristo, eu sou cristã. Amém? Você já conhece o Jesus que eu sirvo? Pois eu vou falar dele para você agora. É essa ousadia que o Senhor quer. Fora dessas paredes, dentro dessas paredes, na sua casa, no seu trabalho. Você é o templo, é você que vai ser usado, independente do lugar onde você vá. Mas você tem que pedir experiências ao Senhor. E aí, a experiência produz esperança. Que depois da tribulação a gente vai perceber. Foi muito melhor ter a experiência, a prova, o processo, para que eu pudesse chegar ao propósito e usufruir da promessa. Eu preciso passar por esses 3 P's. Primeiro eu passo pelo processo, que é a dor mesmo. Depois eu passo pelo propósito, que é o que eu vou fazer com aquela dor. E depois a promessa, o Senhor te tirou daquele lugar escasso e te colocou sobre um lugar verde, um lugar bom. É o que o Senhor promete. E os personagens da Bíblia, os quais eu estava falando, eu vou citar alguns. A experiência de Moisés. Deus usa você, mesmo quando você não se sente apto. Moisés, ele não sabia falar. Há passagens que dizem, estudos que dizem que Moisés era gago. Mas ele se propôs e o Senhor mandou Arão, que era bom de falar. E aí Moisés fez o que tinha que ser feito. E qual foi a experiência que Deus deu a ele? O mar se abriu. Havia colunas de fogo durante a noite. E no deserto tinha o maná. Que experiência maravilhosa. Ele conduziu o povo de Israel até perto da terra prometida. Ele conduziu, era muita gente. Que experiência maravilhosa ele teve com o Senhor, porque ele se propôs. A sarça ardente apareceu para ele, ele poderia ter dito não. Mas ele disse, eu vou, só que eu não sei falar. Deus diz, então, haverá alguém que fale por você e você vai passar por essa experiência. A experiência de Abraão mostra que precisa confiar nas promessas, porque Deus cumpre. Abraão teve a experiência de ser pai velho. Pai e Sara também teve a experiência de ser mãe velha. Ela se propôs, ela duvidou, mas logo em seguida o Senhor cumpriu. Que experiência, ser pai de multidões, de olhar para as estrelas e não conseguir contar, e os seus filhos vão ser mais do que as estrelas. Quer experiência melhor do que essa? A experiência de Paulo mostra que um perseguidor pode vir a ser o maior defensor de Cristo. O Senhor apareceu para ele no caminho a Damasco e ele disse, tá bom, eu vou, eu quero. E Paulo foi o maior defensor de Cristo. Que experiência maravilhosa. A experiência de Jeremias mostra que permanecer pregando em obediência, mesmo com todas as pessoas te criticando. Jeremias pregou em uma época de guerra, em que Israel estava sendo exilado para a Babilônia. E qual foi a experiência de Jeremias? O povo foi restituído à sua terra. 70 anos depois. Que experiência maravilhosa. Qual foi a experiência de Jó? A experiência de Jó é sobre permanecer na fé e não negar a Deus, mesmo com o espinho na carne, mesmo com todas as dificuldades. A experiência de Jó foi ter passado por um processo muito grande e ter usufruído da promessa. O Senhor deu a Jó duplicado do que ele havia perdido, porque ele disse, eu não vou te negar. A carne pode cair, mas eu não vou te negar. Que experiência maravilhosa. A experiência de Salomão é mostrar que a sabedoria não é tudo.
e que é vã e que só Deus merece toda a majestade. Salomão, mesmo com toda a riqueza, ele não deixou de reconhecer que o Senhor é maior do que tudo e que toda a sabedoria que ele tinha não era o suficiente, só a glória de Deus. Que experiência maravilhosa Salomão teve. A experiência de Ruth mostra que você pode ter perdido tudo, mas a fidelidade é o caminho para a restituição. Ruth poderia ter ido para a sua cidade, mas ela disse para Noemi: o teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. Aonde você foi, eu vou. E o Senhor deu a ela um marido e filhos e filhas, e ela foi restituída, porque a fidelidade, ela vale mais. A experiência de Jonas nos mostra que é possível voltar depois da desobediência. É possível, depois que você disse que não vai para o caminho que o Senhor mandou, você voltar e fazer o que é certo. Que experiência Jonas teve de ter sido engolido por uma baleia, não ter sido digerido e foi deixado no local onde Deus mandou ele ir pregar, que foi Nínive. E ele foi obediente. E quantas pessoas se converteram naquele lugar? Porque ele voltou atrás do erro e fez o que o Senhor tinha mandado. Que experiência maravilhosa Jonas teve. A experiência de Daniel mostra que você vai sofrer perseguições, mas que você será honrado através da sua obediência e da sua fidelidade a Deus. Daniel foi parar numa cova de leões, e lá ele poderia ter sido devorado, mas a fidelidade dele ao Senhor poupou a vida dele. Que experiência maravilhosa Daniel teve. Ele não se negou a falar com o Deus dele, mesmo após o decreto do rei. Isso é a experiência com o Senhor. A experiência de Mateus mostra que você pode ter prejudicado algumas pessoas durante a sua vida, mas que você sempre pode voltar atrás. E você pode se arrepender e passar a fazer o que é certo. Quantas pessoas Mateus, ao cobrar os impostos, ele não prejudicou? Quantas pessoas? Mas ele voltou atrás quando ele conheceu a Cristo. E ele começou a fazer o que é certo. Amados, não tenham medo de pedir experiências ao Senhor. Eu vou falar todas as vezes que for necessário. O Senhor deseja ter um encontro verdadeiro com você. Um encontro com o Senhor não deixa você ficar da mesma forma como você chegou. Eu quero que você entenda que você precisa buscar, porque o Senhor não invade. O Senhor, Ele pede que você busque. Buscar-me-ei e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. O Senhor pede, Ele quer, o Senhor anseia por experiências conosco, para nos usar, para fazer coisas grandiosas através de nós. Mas a gente não pode sentar no banco e se manter do jeito como a gente está. A gente precisa ansiar pelas experiências que o Senhor dá. Vocês acham que no céu vai ser assim? No céu a gente não vai se conter. Os anjos cantam 24 horas para o Senhor. Santo, Santo, Kadosh, Kadosh, Santo, Santo é o Senhor. Aqui é um treino para o céu. Será que vocês vão se manter assim na presença do Senhor? Não. A presença do Senhor é magnífica. Desejem ter essas experiências com o Senhor. Mesmo que doa. Mesmo que tenha perseguição. Mesmo que venha doença. Mesmo que venha intrigas. Mesmo que venha problemas. Vai vir, amados. Deus disse que ia vir. Mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Jesus nos disse. Mas para isso a porta tem que ser aberta por você. Porque Jesus, Ele só vai bater na porta. Ele não vai arrombar. Quem vai abrir de dentro para fora é você. A porta para Jesus entrar. E aí você vai viver o sobrenatural de Deus. A ponto de você dizer a uma montanha: vá, se transporte para o mar. E a montanha vá para o mar.
Ao ponto de você ver uma pessoa possessa e você dizer, sai em nome de Jesus. E o poder do nome de Jesus libertar aquela pessoa. Ao ponto de você impor a mão na cabeça de alguém e você derramar a cura de Deus na vida daquela pessoa. A gente tem que desejar isso. Nós temos vivido tempos de frieza espiritual. Mas no fim dos tempos, a palavra de Deus diz que haverá um avivamento. E eu acredito que o fim dos tempos está próximo. E o Senhor tem nos chamado para esse avivamento. Tem que começar por nós. Nós quem temos que buscar o Senhor. Ele não vai invadir.